Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a variedade de 4 feridas infantis. E com as feridas infantis nós temos os nossos representantes aqui. Temos como sempre, vocês vão escolher um desses e depois vai estar lá na descrição do vídeo o tempo. Vocês já clicam no tempo, né, onde está escrito capítulos, e vocês já vão direto para a leitura. Sabendo que essa é uma leitura geral, não é específica, então pode divagar um pouco sobre a situação de cada um, tá? Então nós temos aqui o adorável lobo mau. Olha aqui o lobo mau, que é uma dor infantil. Nós temos aqui o Pernalonga, típico adolescente, mas pode também ter uma dor infantil aqui envolvida. Temos aqui o... como é o nome desse personagem mesmo? Vixe, deu branco. Bob Esponja. O Bob Esponja é a eterna criança, na verdade, né? Para quem tem síndrome de Peter Pan ou que não quer crescer, essa é uma dor infantil. E temos o Taz. O Taz é aquele carinha que não para quieto. Hoje em dia é conhecido como TDAH, mas não é só por conta de TDAH. Tem muitas pessoas que são muito agitadas porque têm uma dor infantil também, de não ter sido ouvidas e precisam... É assim que elas são ouvidas, né? Quando elas se movimentam, quando elas estão sempre chamando a atenção de alguma forma. Deixa eu só explicar aqui o lobo mau. O lobo mau pode ser um trauma através de alguma maldade que fizeram com você, ou de alguém que pode ter problemas de peso, porque está sempre com fome de alguma coisa. O lobo mau comia muito, né? A vovó comia muita coisa, né? Devia ter um buraco muito grande, o lobo mau como pessoa, mas ele também pode ter causado uma dor em alguém. Então, assim, temos esses traumas, mas temos aqui para ajudar vocês os guardiões do fogo sagrado para darem uma força para cada um. Eu vou mostrar já o guardião, não tem problema nenhum. Quem sabe isso ajuda vocês. Todos são guardiões de cura, tá? Então temos aqui a cura universal com o lobo mau. Nós temos aqui Dr. Arismar com o Pernalonga. Nós temos aqui Dinamos com o Bob Esponja. E temos aqui Minutinho do Tempo com o Taz. Então são todos guardiões que trazem algum tipo de cura. Vocês podem parar o vídeo para poder sentirem a intuição, ou se vocês já sabem qual é o tipo de movimento que vocês querem ouvir um pouco sobre, por alguém conhecido ou por vocês mesmos. E a gente se vê na leitura de vocês, ok? Até mais. Então, se você escolheu o lobo mau e cura universal, essa é a sua leitura, é a primeira leitura. Vamos lá? Nós vamos jogar 4 cartas e depois vamos pedir a confirmação e a explicação das 4 cartas, tá? A gente vai fazer um pouquinho diferente hoje, não vamos jogar as 8 cartas todas juntas. Vamos ver. Apesar das cartas poderem estar a reverso, eu não leio cartas reversas, tá? Então fiquem tranquilos, se aqui é coisa de despencar, que vamos ver o que é que eles... O que as cartas querem dizer para vocês. Aqui já temos 2, a primeira e a segunda. E são cartas muito boas. Vamos ver o que mais.
Vou falar também das ilusões que a gente tem quando a gente é criança e acha que, né? A gente acha muita coisa e é consertar as coisas do jeito que a gente imagina. Mas enfim, eu acho que essa última aqui está pedindo. Está pedindo. Muito bem. Ótimo. Temos algumas cartas que não saíram ainda em outras leituras, é muito bom. Então vamos lá, são cartas muito boas, tá? Então tem uma perspectiva, essa cura universal é a cura do mundo, na verdade. Todo mundo tem fome. Você tem fome do quê? E aqui nós temos um banquete, né? Nós temos fome de muita coisa. A gente quer muitas coisas e muitas vezes essas coisas não são coisas que tua alma trouxe como inspiração. É para tapar o tal do buraco, porque me falta algo importante dentro de mim, que é o quê? Eu mesmo. Essa rainha de paus aqui é aquela pessoa que tem o fogo interno, que tem a iluminação, que mostra aos outros de onde sai a sua própria luz. E é essa fome que vocês têm. Quem escolheu aqui? O lobo mau, comilão e com fome, né? E provavelmente quem recebeu um trauma tem a fome desse trauma ser resolvido. E muitas vezes essa questão passa pela alimentação, pelo que você se alimenta. E essa alimentação exagerada pode ser. Esse alimento, eu vou dizer o seguinte: a gente se alimenta de muitas coisas, inclusive. Os vícios são essas coisas que a gente quer para dentro. Os vícios são aquelas coisas que a gente quer para preencher. Então, pessoas que comem muito é um tipo de vício, as pessoas que veem muita televisão, muita sexualidade, compras exageradas, pessoas que são que compram muita coisa, ou que guarda muita porcariazinha, sabe? Muitas coleções e de repente não faz nada com as coleções. Eu tô aqui me tornando meio que uma colecionadora de tarôs daqui a pouquinho. E as coleções também podem ser uma dor interna para você poder preencher com alguma coisa, algo que você achou que precisava na infância e que não teve, ou que passou muita fome e não teve, ou que não foi reconhecido como pessoa, uma pessoa que sente, que tem ideias, que pensa, tudo isso, que é possível ser gostada, todos esses vazios, o lobo mau tem dentro dele, por isso ele quer, com qualquer coisa, preencher esse vazio. Mas, ao mesmo tempo, é uma ilusão, porque ele tem, como todos nós temos, essa luz interna. Nós somos pessoas gostáveis, somos pessoas que têm ideias boas, somos pessoas que temos essa capacidade de ser visto pelo mundo. Mas a gente precisa primeiro ter a paciência com a gente mesmo, para a gente poder se olhar. E a Papisa, né, que é aquela mulher sábia, a dona de todo conhecimento que você tem dentro de você, é aquela pessoa que está dizendo, tenha paciência e comece a procurar dentro de você a tua sabedoria interna. Não procure nas coisas do lado de fora. Procure dentro de você, porque dentro de você você vai encontrar todas as respostas, porque é a partir de você que toda a manifestação do mundo se faz. E quando a gente tem uma dor muito grande, essa manifestação fica meio paralisada. Tem também as pessoas que são workaholic, que também estão manifestando muito, mas tem essa dor de eu preciso mostrar o meu valor pelo que eu faço. Então, vamos tentar aqui ver uma confirmação para ver se tem mais alguma informação que eu possa passar para vocês nesse sentido de como é que a gente cura as nossas fomes, os nossos buracos, se é comendo vovozinha, se é comendo chapeuzinhos vermelhos por aí, ou se é achando
o lobo mau que existe, o lobo bom que existe dentro da gente, na verdade, né? Aquele ser de luz que nós somos. Vamos combinar que todo ser tem uma luz dentro de si, mas que se perdeu, se apagou, ou a gente não está conseguindo enxergar, porque a sensação que a pessoa tem é que é só um buraco. Vamos lá? Exato. Então, aqui a confirmação de que a pessoa se sente roubada. É como se tivessem roubado a fortuna da vida dela, aquilo que ela achava que merecia de alguma forma, né? Aqui temos o sete de ouros, que é para reforçar que colocando luz dentro de você, colocando energia dentro de você, desculpe, você vai achar esse você iluminado, potente, cheio de capacidades de realizar tudo o que você quer dentro de você. Aí temos a temperança, que é aquele cara chato, né? Apesar de ser um anjo, mas que diz assim: tenha paciência e comece a olhar as coisas a partir de um outro ponto de vista. Ver as coisas a partir de um outro ponto de vista precisa de deixar crenças para trás, deixar as coisas que a gente acreditava, as ilusões para trás, porque não é que não aconteceu, mas se a gente começa a perceber as coisas a partir de um outro ponto de vista, ainda mais relacionado aos nossos pais, é o que eles podiam naquele momento, porque eles também tinham dores infantis, eles às vezes a gente reproduz as nossas dores nas nossas famílias, mesmo dizendo, não vou ser igual aos meus pais, que nem a música lá da Bossa Nova, né? Desculpe. É aquela coisa de não conseguir dizer para as pessoas qual é a nossa necessidade também. Então, acaba a gente achando que o outro tem que adivinhar. E não, nós temos que achar dentro da gente a nossa própria voz. A voz que diz exatamente para a gente o que a gente precisa e comunica para o outro o que o outro pode nos oferecer. E finalmente tem aqui o julgamento, que é onde você finalmente renasce. Renasce a partir da sua sabedoria. Quando você faz esse movimento bonito de encontrar a tua própria voz, olha só, minha voz já soltou. Encontrar a sua própria voz, desconstruir as tuas crenças negativas sobre a situação, até acolher a situação de uma forma bem amorosa, para que isso não se torne mais uma dor, mas que só torne um fato e que aquilo não doa mais em você. Então, se você quiser que eu te ajude especificamente a liberar essas dores, manda um e-mail que está na descrição do vídeo, que chama-se Cura-te Cards, Gmail, que a gente marca uma sessão de cartas ou de aconselhamento, e aí eu posso estar te ajudando nesse caminho, se é isso que você deseja. Ok? Então, agradeço demais a sua presença aqui, espero que essa jogada tenha te ajudado de alguma forma. E então, dê seus joinhas e fale nos comentários o que você achou dessa jogada, se isso te fez bem de alguma forma e te ajudou, tá certo? Um beijo e até a próxima. Vamos agora para o coelho, né? Vamos lá. Olá, grupo número 2. Se você escolheu perna longa, que eu esqueci o nome quando eu falei o coelho, né? E você vai receber o Dr. Arismar, que é o guardião dos médicos nesse baralho, tá? De guardiões. Então, os médicos são aqueles que fazem a cura. E vamos então jogar dessa vez de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai jogar 4 cartas, porque normalmente eu jogo as 8. E depois vamos pedir a confirmação de 4 mais, tá? Então a gente vai fazer esse processo um pouquinho mais devagar. Então o coelho, que é esse adolescente, ele tem todas as respostas dentro dele, né? Ele sabe tudo, mas ele tem essa coisa de não ouvir o outro, de ter uma dificuldade de só o jeito dele. Apesar de parecer ele muito legal, ele é um aproveitador, ele quer tudo do jeito dele.
A vida está toda no umbigo dele, né? O adolescente é esse. E por que que ele é assim? Porque ele é uma pessoa um pouco mais rígida, provavelmente tem muito medo. São pessoas que têm muito medo das coisas darem errado. Seja porque disseram que as coisas não podem dar errado, seja porque já deu muito errado alguma hora na vida. Então estão sempre tentando controlar tudo para que as coisas, para que as soluções sejam todas do jeito que imaginou. São pessoas muito inventivas também, criativas, mas o jeito que usa a criatividade não é tão saudável, né? Porque não coloca o outro na perspectiva, é só o jeito dele, do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, e aí ele se separa do resto do mundo e acaba o resultado não ajudando a comunidade. Ajuda ele, mas não ajuda as pessoas à sua volta. E as pessoas, às vezes, acabam se afastando. É uma pessoa mais solitária também, né? E então, gente, está mexendo muito a minha mesa, tá balangandando aqui. Preciso ver um jeito dela ficar mais firme futuramente. Então, vamos, então, achar 4 cartas aqui para poder ajudar essa pessoa a achar uma solução para a questão, apesar de que muitas dessas pessoas acham que não precisa de solução nenhuma, porque a solução é ela que traz, né? Então, temos aqui a estrela, 7 de espadas. É muito significativo, né? E temos aqui mais 2. Olha só, 9 de espadas e o 4 de ouros. Então, essas cartas, elas falam muito das dores que essa pessoa tem. Então, é uma pessoa que sente que roubaram os seus sonhos. É uma pessoa que sente que ela fica muito preocupada com pensamentos de coisas que podem dar errado, com medos de faltar, porque pensamentos que coisas vão dar errado e medo de tudo que pode faltar. Então, são pessoas, às vezes, um tanto egoístas, por isso que o mundo gira em volta do seu próprio umbigo, né? Só essa pessoa. Adolescente é assim, né? Ele tem a resposta e é do jeito dele, enfim, é isso aí. Por quê? Porque já foi roubado o seu sonho, então agora não vai permitir mais. Ou aquilo que ele achava que era o sonho. Porque às vezes, quando a gente é pequeno, a gente tem alguns sonhos bobos, né? Às vezes a gente se apega a algumas coisas assim. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma pessoa que queria ver televisão e os pais, no meu tempo, pelo menos, televisão era uma coisa para quem tinha dinheiro, né? E os pais nunca compraram a televisão. Ou queria o carrinho e nunca compraram o carrinho, ou queria ir para Disney e nunca levaram para Disney. E na verdade, assim, nunca levaram para Disney porque não tinha dinheiro nem para ir tá com Itacoaquecetuba, né? Mas a pessoa fica ali com a raiva, mas por que meus primos foram para Disney e eu não fui? Então, essas dores daquilo que foi roubado de si, aquilo que ele sente que não teve. E essa pessoa não fica muito olhando as razões, o propósito daquilo. Por que é que ele não teve? Ele só fica no eu não tive. Eu não tive uma linha, muito linear, né? Um pensamento muito linear. E aí, esses pensamentos lineares fazem com que as dores fiquem muito grandes, porque parece que é só branco ou preto, não tem as nuances da vida, não tem o que o outro pode estar sentindo, ou as circunstâncias em volta, né? E então isso tudo acaba plantando na mente da pessoa que tem essa dor um cenário que às vezes nem é verdadeiro, né? E esse cenário causa muito medo. Mas vamos lá, vamos ver se a gente pode mudar esse cenário para poder abrir um pouquinho a cabeça dessa pessoa ou de você que escolheu, para ver se você consegue se abrir um pouquinho para uma solução aonde você não tenha tanta neurose e nem tanta preocupação, nem tanto medo, porque é para isso a cura. A cura é para a pessoa ficar com menos medo, menos neuroses, pensamentos obsessivos que não tem sentido, né?
Olha que beleza! Já vem com o As de Ouros, o As de Ouros se alinhando com o seu sonho. Então, o teu sonho, ele pode voltar a acontecer a partir de você. Você pode plantar esse sonho, em vez de ficar dizendo, ah, porque eu não fui, que tal você mesmo hoje realizar esse teu sonho? Às vezes a gente fica nesse lugar do passado, dizendo assim, porque os meus pais não me deram? Mas a pessoa já é adulta e nunca pensou em ela se dar. Essa é uma opção muito interessante para liberar essas dores de falta de alguma coisa. Só um minutinho que tem um gato aqui querendo invadir o pedaço. Temos uma outra carta aqui, que é alinhada justamente, que é o 5 de ouros. Ela é alinhada com esse lugar de sentir que você foi roubado e que você não tem essa capacidade, essa riqueza interna, quando na verdade isso também é uma ilusão. Porque você foi roubado não quer dizer que você não tem essa abundância dentro de você, é só que você não está vendo a chave que abre o cofre, que abre a porta onde está tudo, todos os seus potenciais. Então, liberar esse pensamento de que a pessoa não tem aquilo que o potencial necessário para realizar os seus sonhos, para realizar aquilo que quer realizar, e que precisa ser realmente acolhido e liberado essa dúvida, porque todo mundo tem tudo que é necessário dentro de si para realizar os seus sonhos, aquilo que a alma conta para ela mesma que ela quer fazer. Então, assim, se a pessoa não conseguiu fazer o que tinha que fazer, o que sonhava fazer quando era mais novo, né? Talvez agora seja a hora e de procurar esse potencial dentro de si. Olha que maravilha! E temos aqui o pajem de paus. Temos dois pajens. Os pajens são as pessoas que trazem o início de tudo. Então, para começar a liberar suas neuroses, você começa a acreditar nos teus potenciais. Acreditar que você tem a força, que você tem o equilíbrio, que você tem a capacidade de. Para de ouvir as vozes que dizem que você é menos do que você é de verdade. Tá certo? E finalmente, que linda a última carta, é o Sol. Acreditar que na alegria. Quando a gente acredita na alegria, não é ser poliana, acreditar que tudo vai dar certo, não. Mas ter esse olhar para as pequenas vitórias, para as pequenas coisas, você vai liberando esse medo do não acontecer. Porque às vezes a gente acha que é uma situação de que só quando eu for para a Disney eu vou ser feliz. Mas eu já juntei um dinheiro, eu já fiz amizades, eu já fui para outros lugares divertidos na vida, e esses lugares foram divertidos. Depois, eventualmente, quando você conseguir se sentir capaz o suficiente e sonhar muito grande de novo com esse seu sonho, você vai para esse lugar que se chama Disney, ou qualquer lugar, ou para ter qualquer coisa que você acha que é interessante ou que é seu sonho de verdade, ter a casa própria, estudar, ter o seu diploma, nunca é tarde demais. Então, o Sol é uma das cartas mais lindas do baralho, é aquele onde você se conecta com o poder universal, com a abundância que existe no universo. Então, isso é a cura total de você. Se você está conectada com a abundância, você está na presença e percebe que nada tá faltando, tudo está do jeito que tem que ser. E essa sensação é uma sensação de tanta paz, de tanta alegria, que todos esses medos, todas essas preocupações vão acabar se desvaindo. Espero que isso tenha ajudado quem escolheu esse grupo de alguma forma. Se você gostou, coloque seu joinha lá para mim, porque isso ajuda o canal. Compartilhe para outras pessoas que vocês acham que possa também estar precisando de ouvir essa palavra. Se você quiser uma ajuda no seu processo de alguma forma, uma leitura mais específica, me mande um e-mail no Cura-te Cards, que está na descrição do vídeo. Então, te vejo numa próxima leitura. Tchau, tchau! Olá, grupo número 3. Você que escolheu aqui o Bob Esponja com Dinamos.
Então, o Bob Esponja é aquela interna criança. Nós tivemos o eterno adolescente e aqui temos a eterna criança. É uma criança que é inocente, é aquela pessoa que está sempre pensando nos outros, e que às vezes é um pouco lento, né? Ele sempre às vezes precisa de uma ajuda, de um empurrão para as coisas, né? É como se ele não tivesse grande o suficiente para conseguir aquilo que quer conseguir. Mas é uma pessoa de coração bom, tá certo? Desculpe o barulho aí, foi minha gata que está aqui querendo invadir o pedaço. Ela está muito interessada no, na leitura das cartas. Então, deixa aqui eu misturar para a gente poder fazer a leitura. A leitura dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Eu vou jogar 4 cartas para diagnosticar mais ou menos o problema e depois nós vamos trazer mais 4 cartas como uma possível solução para a questão de quem escolheu esse grupo, que é o grupo 3 do Bob Esponja e com Dinamós. Dinamós, ele, como vocês podem ver, é uma molinha, né? É aquela capacidade de você acelerar um pouco a situação, fazer a pessoa crescer, acelerar o tempo, ou até colocar o tempo de acordo com como ele deve ser. Vamos ver aqui o Rei de Espadas, a Força, a Rainha de Paus e o 4 de Ouros. Então vamos lá. Nós temos 4 cartas aqui que falam do seguinte. Muitas vezes a gente foi cortado por alguém, porque esse Rei de Espadas, ele está olhando para o Bob Esponja aí, com uma cara tipo assim, eu sou melhor que você. Olha só, daqui você não passa. Então, esse pensamento muito cortante, até, vamos dizer assim, um pensamento que causa até um certo receio em quem pode ser que esteja ouvindo, né? De algum pai, provavelmente, muito castrador, que essa pessoa teve. Um pai muito mental, pouco afetivo, e aí pode ter causado nessa pessoa um trauma, né? De que ele não é burro, sabe? Porque o pai sabe tudo, tem todas as respostas, porque provavelmente o pai também tinha a sua dor específica, aonde que ele precisava ser reconhecido pela capacidade de resolver as coisas. E aí não permitiu que o filho crescesse para que ele se sentisse com mais poder, com mais capacidade. Isso às vezes acontece com pais extremamente protetores. Os pais que são protetores, eles às vezes não deixam a criança crescer e resolver por si as coisas. Não quer dizer que a criança seja incapaz ou que não consiga resolver, mas é o pai que tem que resolver, porque a criança nunca tem uma boa ideia, as soluções que a criança traz, que são soluções para a vida dela, do jeito que, quando já não é mais criança, é claro, né? Sempre são rejeitadas como soluções ruins. E aí vem a força. E a força está contando aqui que essa pessoa precisa fazer muita força para achar dentro de si esse potencial de fogo, para realmente crescer, para realmente resolver qualquer coisa. Precisa segurar essa sua capacidade para não ofender esse pai ou essa mãe. E aí ela tem muito medo da vida, porque ela está se segurando para não ser o potencial que ela pode ser, para poder agradar esse pai, essa mãe, essa pessoa que castrou. Ou até mesmo um professor, às vezes a gente fica assim porque um professor disse que a gente não sabia, alguém que a gente ou alguém que a gente admirava muito, não precisa ser alguém tão importante a nível de pai, mãe, né? Mas pode ser alguém que você admirava muito, pode ser um avô, pode ser alguém que cuidava de você e que dizia sempre que você era
e você não sabia nada, deixa que eu resolvo. Alguém que um irmão mais velho pode ser, uma irmã mais velha que sempre resolvia para você, e você sempre ficava para trás e nunca tinha uma solução. Então essas pessoas, elas acabam dominando a vida e o Bob Esponja não cresce. Então você que escolheu o Bob Esponja, observe se você não fica nesse lugar de medo da vida, sem conseguir colocar todo o seu potencial de fogo, de resolução, de ideias, porque é uma pessoa que tem tantas ideias quanto qualquer pessoa. E às vezes as ideias são diferentes porque para ela enxerga a vida de um outro jeito. E a gente às vezes tem essa ilusão de que só existe uma forma de se resolver as questões. Não, meus amores. Cada um tem o seu jeito de resolver, porque tem seu jeito de viver. Tem gente que acha que tem que ter uma mansão para ser feliz, tem gente que com uma cabana e com tendo o mínimo necessário, morar numa van é o que é. Morar numa van e viajar pelo mundo é o que faz feliz. E tem gente que não, precisa ter precisa ter segurança, precisa ter uma casa, precisa comprar um apartamento, precisa ter investimentos. E tem outras pessoas que acham que isso não faz sentido nenhum. Então, assim, quem está certo? Ninguém. É o que cada um escolhe viver. Se você está feliz vivendo do jeito que você vive, esse aqui é o mais importante, tá certo? Então, você que está com medo de ter iniciativa para resolver a sua vida do jeito que você acha bom, comece a pensar nessa possibilidade. E vamos ver como é que a gente pode ajudar você a começar a caminhar pelas suas próprias pernas e resolver sua vida a partir daquilo que você sente que é importante para você. Vamos tirar uma primeira carta aqui, e depois as seguidas vão ser eu acho que é a última mesmo, que vai ser a primeira. A papisa. Temos aqui o rei de paus, que ainda mais fodástico do que a rainha de paus. Tem o sol, olha que lindo! Muito interessante essa solução aqui que as cartas deram para você que escolheu o Bob Esponja. Primeira coisa, perceba que a pessoa que queria ou que disse para você que você não sabia resolver tem a sua própria sabedoria. Isso é verdade. Não é uma pessoa burra, não é uma pessoa incapaz. Então, assim, agradeça pelas orientações. Isso eu estou falando de um movimento interno. Se você quiser fazer um movimento externo, de ir lá falar com a pessoa, aí fica por sua conta. Mas o movimento interno é importante porque você acaba desconstruindo as suas crenças em relação àquela situação. Então, deixa eu te contar o que a carta está falando. Então, quando você agradece todas as orientações que essa pessoa deu na sua vida, você libera ela para a vida dela e diz assim: muito obrigado, agora eu sou o dono do meu mundo e eu vou começar a decidir sozinho. Eu agradeço para você, mas agora eu é que vou começar a decidir a minha vida. Eu tenho a força, né? Como dizem por aí. Eu sou o Jedi, eu tenho a força, né? E o seu potencial é ser guiado pela alegria, pelaquilo que faz o seu coração vibrar alto. Para você sair desse lugar de medo, você precisa mudar algumas crenças, precisa fazer escolhas. E às vezes, quem nunca fez escolha sozinho, é difícil. O 2 de espadas é uma carta de escolhas. Eu escolho a direita ou escolho a esquerda, o anjinho ou o diabinho. E às vezes é um exercício que vai ter que ser feito dia a dia. Mas você vai perceber que vai ser muito mais fácil você começar a escolher a partir do que o teu coração e a tua alegria te conta. Então, aquilo que te faz feliz é o teu grande potencial, mesmo que para outras pessoas a solução seja outra, entendeu? Então, eu estou tão feliz também aqui de estar contando essas histórias para vocês a partir das cartas, que as cartas contam para vocês aquilo que eu contaria sem as cartas. Mas as cartas, elas falam o que eu deveria dizer, e eu estou tão feliz de poder perceber que eu estou em alinhamento com vamos dizer assim, uma inteligência divina que coloca aqui
nas cartas aquilo que eu deveria contar para vocês, de alguma forma. Eu podia contar isso de maneiras diferentes, mas as cartas contam dessa forma e eu estou aqui repassando para vocês. E isso me faz muito feliz. Então, essa minha felicidade foi a minha escolha de usar as cartas para contar essas histórias para vocês, de como eu posso ajudá-los e como vocês podem sair da situação que vocês estão nesse momento. Então, para vocês façam a mesma coisa, quem escolheu o Bob Esponja, comecem a fazer escolhas a partir da sua alegria, daquilo que vocês percebem que faz você feliz. Se para você morar numa van e ir para o mundo, se sentir livre para fazer essas escolhas dia a dia, é o que te faz feliz, meus amores, se adianta aí, adianta seu cavalo e vai em frente, agradece o universo por todas as explicações, assim, olha, eu já vi como é que se resolve as coisas, você me ensinou muito, agora é minha vez. E vai ser feliz. Esse é o mais importante. O mais importante é ser feliz, não é agradar os outros, porque quando a gente está nesse lugar de um coração muito bom, agradando os outros, a gente se esquece da gente. Essa pessoa normalmente não se coloca na lista de prioridades. E aí ela é feliz só quando o outro está feliz. E esquece o que é ser feliz sozinho. E que é uma possibilidade muito grande, porque todos nós temos isso dentro de nós. Então, seu Bob Esponja, se coloque na lista e siga teu coração do que faz você feliz, não porque o outro está feliz, mas porque você é feliz. Eu sei que quando a gente nunca fez isso é uma novidade, isso é um exercício, tá? Precisa ser feito, essas escolhas precisam ser feitas dia a dia, devagarinho, até você tomar pé da história de assim, não estou fazendo escolhas. Nem que for uma escolha simples, eu sempre compro comida que os meus filhos gostam. Então agora eu quero comprar o que eu gosto, o que eu quero comer, o que eu estou com vontade. Por exemplo, para mães que ficam só dedicadas aos filhos e esquecem de si, por exemplo. São pessoas boníssimas que têm coração de ouro, mas esquecem delas mesmas. Esquecem do que elas seriam felizes se não existissem filhos, se não existisse o outro. E todos nós temos coisas que nossa alma tá querendo fazer, que nossa alma vibra alto. Então, vai encontrar. Tenha um pouco de paciência e um pouco de exercício nisso que você vai conseguir. Se você quiser minha orientação de uma leitura um pouco mais específica, mande um e-mail para Cura-te Cards ali, que está na descrição do vídeo, e dê o seu joinha, que o Instagram vai sempre entender que esse conteúdo é importante e vai passar para outras pessoas que tenham esse mesmo tipo de perfil, tá certo? Um beijo enorme e te vejo na próxima leitura. Olá, meus amores! Então, quem escolheu o TAS com o Minutinho do Tempo, essa é a sua leitura. Então, hoje nós vamos fazer, como eu expliquei nos outros grupos, uma leitura um pouquinho diferente. Eu vou jogar 4 cartas primeiro, que vão explicar um pouquinho o processo do problema, e depois nós vamos tirar 4 cartas que vão ser o processo da solução, o que as cartas dizem que podem ajudar essa pessoa que escolheu o TAS e o Minutinho do Tempo a chegar num outro patamar e resolver a sua questão. Então, normalmente o TAS são pessoas muito agitadas, né? A gente conhece o TAS como aquela pessoa muito rápida, né? Ou agitada, que está sempre fazendo muitas coisas, que está sempre... ou que é uma pessoa que não consegue parar quieto. E essas pessoas que não conseguem parar quietas, o Minutinho do Tempo traz... você pode usar o Minutinho do Tempo para chamar o tempo para ele acelerar, mas você também pode chamar o Minutinho do Tempo para um minutinho, vamos parar, vamos pensar, vamos ver se isso aqui está certo mesmo, né? Respira. Para essas pessoas que não conseguem respirar, que não conseguem parar. Eu sei que muitas vezes os diagnósticos que a gente recebe na vida, eles colocam um carimbo na gente, sabe? Mas existem muitas coisas que podem ajudar pessoas muito aceleradas, sabe?
Existem meditações, você pode fazer alguns tipos de exercícios físicos que podem ajudar a você liberar excesso de energia e, de repente, começar a sentir o corpo mais leve, mudar a alimentação, às vezes muito carboidrato, muito açúcar, pode causar esse aceleramento também nas pessoas, muita televisão, muita tela azul pode também causar, a luz azul causa também essa falta de atenção. Então tem muitas coisas que isso aqui é uma coisa que é uma praga mundial ultimamente, porque a nossa vida na Terra está muito descacetada, vamos dizer assim, né? Não é uma vida alinhada, é uma vida cheia de problemas com que a gente consome. Então a gente consome muito açúcar, a gente consome muita tela azul, a gente está muito sedentário e aí tem muita energia também, porque não consegue fazer exercício físico. Tem gente que é mais corporal, que precisa fazer exercício físico, e não consegue ficar parado porque tem muita energia mesmo. Então é necessário fazer mais exercício físico, sim. Então vamos lá, vamos ver o que é que as cartas falam, como de onde vem o problema, né? Que são as 4 primeiras cartas. Ups, caiu um monte aqui. Eu vou tirar a primeira só. Depois a gente mistura de novo. Então, olha só. Temos aqui o imperador, temos o pajem de ouros, o 4 de ouros e o 9 de ouros. Olha que interessante. Então, o imperador é aquela carta de uma pessoa que é organizadora. E muitas vezes ela pode ser, do lado negativo do imperador, ele pode ser muito castrador. Então, pode ser que seja um pai muito castrador, um pai ou alguma figura masculina que disse que a pessoa, que o Taz tinha que ser organizado, tinha que ser parado, que tinha que ficar sentado estudando. Às vezes não é o perfil da pessoa, a pessoa não tem perfil de estudo, a pessoa tem um perfil mais corporal. E porque as crenças desse pai era, não, você precisa fazer faculdade porque eu não fiz, ou porque está na minha família fazer, ou qualquer coisa desse gênero, né? Acaba cortando dessa pessoa as possibilidades de poder ser livre corporalmente, escolher a partir do corpo. Porque quando as pessoas são muito agitadas, elas são muito sensoriais muitas vezes, então precisam administrar o corpo de uma outra forma. E o pajem de pentáculos, se aqui é um problema, quer dizer que é uma pessoa que precisa muito da terra, de estar com os pés na terra. Se é uma pessoa que fica muito na televisão ou não vai para a natureza, isso é um problema para esse tipo de pessoa. E o medo de perder o que tem, quando na verdade tem muito. Por causa de achar que é uma questão de crença, tá? Quando você vem de uma família que tem crenças que só o que você sabe é o mais importante, se você acha que você não sabe o suficiente, você tem medo de perder os seus potenciais. Os seus potenciais, às vezes, não estão na sabedoria só intelectual, estão na sabedoria do corpo, que é o fazer, que é o executar. Nem todo mundo pensa em solução. Muitas pessoas são aquelas pessoas que correm atrás da solução, de fazer a solução. Então, a faculdade às vezes não, ou o colégio, ou a parte intelectual não ajuda muito nesse tipo de perfil. O tipo de perfil que essa pessoa tem, provavelmente é um perfil de pessoa que corre atrás da solução, vai lá, fala às vezes é nas relações, cada um tem um tipo de abundância e capacidade, potencial interno de resolver as suas coisas de jeitos diferentes,
tá certo? A gente tem que parar com essa. Vou repetir de novo, e provavelmente vocês vão me ouvir isso muitas vezes. Temos que parar de achar que as soluções para a vida são uma só. Se fazer uma faculdade, ser professor de escola é a solução da família, ótimo. É o que você gosta, ensinar, fazer as pessoas aprenderem coisas novas num nível intelectual, mas tem gente que não é assim. Tem gente que precisa fazer coisa, de repente precisa ser professor, sim, mas de educação física, ou professor, ou ser alguém que seja atleta, um atleta que corre atrás, que está o tempo todo usando o corpo como solução. Outras soluções para quem é muito agitado é ter mais de uma atividade. Então, você pode ter sua atividade intelectual, mas tem que fazer a sua academia, ou tem que correr todo dia X número de quilômetros, andar de bicicleta, velejar. Então, assim, essas pessoas são normalmente atletas em geral, que se dão muito bem nessa área mais corporal, né? Ou de fazer coisa, ser um cozinheiro, ser um mecânico, ser pessoas que usam o corpo para resolver, não a mente só, certo? Porque os seus potenciais não são intelectuais só, tá? Então não tenha medo, mas esse movimento de não estar conectado com a Terra, consigo mesmo e com aquilo que pode realmente ser o seu potencial individual é que faz com que a pessoa fique toda agitada e perdida, porque não está alinhado com ele mesmo, né? Deixa eu misturar aqui um pouquinho mais. Ups, já temos aqui mais duas cartas de solução. Oh, que maravilha! Muitos ouros. Ouros significa din-din, din-din na vida dessa pessoa. Olha que maravilha. Mas olha só, deixa eu só explicar. O 2 de paus é uma pessoa que está aqui segurando os paus da rainha, ou seja, o seu fogo interno, esperando uma solução do lado de fora. Porque antes era assim, talvez está esperando que alguém resolva para essa pessoa algo. Então está olhando, esperando uma solução do lado de fora. Não faça mais isso. Não espere do lado de fora. Porque o 6 de pentáculos é aquele que traz o equilíbrio entre o dar e o receber. Você dá alguma coisa para o mundo e o mundo te dá de volta. E para isso você precisa caminhar. Você precisa caminhar, nem que for de uma maneira passo atrás de passo. Você vê que o Cavaleiro de Ouros é o cavaleiro mais lento para a sua tristeza. É um cavaleiro lento. Por quê? Porque ele quer ter consciência do caminho que está tomando. Às vezes as pessoas que são muito rápidas não têm essa consciência do que estão fazendo. Elas vão fazendo sem consciência do que realmente nutre elas. Então precisa, para deixar de ter medo do fazer, é necessário fazer consciente do que está fazendo. Não simplesmente fazer porque está fazendo, só para liberar energia. Entendeu a diferença? Então, quando você estiver alinhado na natureza, com os pés no chão, para saber o que você quer, procure algo que você perceba que tenha equilíbrio entre aquilo que você está oferecendo para aquilo que você resolveu fazer e aquilo que você está recebendo. Porque muitas vezes você faz um monte de coisa para um monte de gente e não recebe nada, é tudo favor. Então precisa para você não se perder no fazer e não ter essa troca honesta e que você também precisa, que você precisa pagar suas contas também, você precisa colocar os pés no chão e fazer as coisas de maneira consciente. Então, o que eu estou dando, o que eu estou recebendo, e para desenvolver o meu maior potencial. Porque a rainha de paus é a gerentona, é aquela lá que está aqui como uma mulher, mas é o gerente. Os paus são aquelas pessoas que são muito executivas também, que têm fogo interno para conseguir colher todas tudo que você plantou.
Então, coloca fogo na tua vida. Você já tem muito fogo. Então, assim, talvez você precise de ajuda de alguém que seja um pouco mais low profile para te dizer, não, peraí, vamos olhar isso aqui. Não impedir que você faça, mas te orientar no sentido de o que você está fazendo? Isso está justo? Está justo o que você está fazendo? Está justo o que você está recebendo? Aquilo que você está fazendo é o que realmente você quer ou é porque estão só pedindo e você está querendo fazer de maior bom coração para os outros, mas não é o que você está podendo agora. Você tem que focar nisso aqui, não se perca naquilo ali. Às vezes as pessoas que têm TDAH, que são muito perdidas, que têm muita energia, precisa alguém que segure eles no chão, né? Que coloque essas pessoas alinhadas e saia desse lugar do movimento e pare um pouco e respire. Vamos respirar agora. Vamos ver se isso aqui está no lugar certo. Vamos caminhar, sim, mas antes a gente precisa dar uma olhadinha nessas estratégias para ver se eu estou executando as coisas da maneira certa para colher os frutos corretos. Tá certo? E quando você tem esse tipo de dificuldade, procure ajuda. Não fique aí largado na vida achando que tem que resolver tudo sozinho. Tá certo? Então, espero que isso tenha ajudado você, que escolheu o TAS e o minutinho do tempo, a acharem soluções originais e mais alinhadas com você mesmo. Se você gostou dessa leitura, dê o seu joinha para mim e compartilhe com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar dessas leituras. Se quiser uma leitura, uma orientação minha pessoal, mande um e-mail para o e-mail que está escrito ali na descrição do vídeo, curaticards@gmail, e eu vou ter muito prazer em te ajudar, ok? Por hoje é isso, e a gente se fala na próxima leitura daqui a uns 2, 3 dias. Gratidão pela sua presença, e eu estou adorando ler dessa forma para vocês. Tchau, tchau!